reunião de Apocalipse. Hoje estamos iniciando a mensagem número 131, desde que nós iniciamos lá no capítulo 1. E essa mensagem é a continuação da mensagem passada, por isso tem o nome A Mulher e o Filho Varão, parte 2. E se os irmãos se recordam, na semana passada, nós estamos continuando a mensagem, então é importante que vocês estejam bem afiados, né, e também sintonizados com a mensagem da semana passada, porque é uma continuação, tá? E também vocês sabem que por mais que eu queira recapitular com vocês, nós não temos esse tempo todo. Nós temos que prosseguir. E eu vou prosseguir. Então, na semana passada, nós paramos no versículo 2, da mulher grávida do filho varão. Nós explicamos para os irmãos, né, que a mulher representa todo o povo de Deus, desde lá do Velho Testamento até o Novo. E especificamente falando, a maior parte da mulher é a parte do corpo, onde ela está vestida do sol, ou seja, são os santos do Novo Testamento, o povo do Novo Testamento, tá? E que na época de Apocalipse, aqui é a parte que está sendo contada, né? E essa parte envolve, logicamente, os crentes e também vai envolver também os judeus remanescentes, aqueles judeus que são pelo Senhor, né? E nós vimos que essa mulher, ela está grávida e ela está gerando um filho varão. Então, um filho homem, um filho forte. E nós falamos que esse filho varão é a parte forte da mulher. Tudo isso nós explicamos para os irmãos. E representa a parte vencedora, a parte que luta, a parte que é a parte do povo de Deus, a parte da igreja, especificamente falando, então no Novo Testamento, é a parte que realmente luta pelo propósito eterno de Deus. Infelizmente, irmãos, se você pode olhar na sua experiência ou ao seu redor, infelizmente, a grande maioria do povo de Deus, até mesmo nas nossas reuniões, entre nós, no nosso grupo, um grupo cristão onde nós nos reunimos, nem todos lutam. A maior parte dos irmãos não é a parte vencedora, a parte lutadora, a parte que se posiciona pelo propósito eterno de Deus. Ou seja, a maior parte não é a parte forte. Então, a parte forte é a minoria, mas é essa parte forte que Deus conta, que Deus precisa, tá? Corporativamente falando, são os vencedores, é o filho varão. No contexto de Apocalipse 12, nós já lemos lá na primeira mensagem, quando nós entramos no Apocalipse 12, mas enquanto nós estivermos aqui desfrutando, vocês vão perceber isso, amados irmãos. Vocês vão perceber que a mulher, ela tem uma característica, ela foge. Quando ela se vê perseguida pelo dragão, ela foge, tá? Mas o filho varão não foge. O filho varão luta. O filho varão, ele enfrenta o dragão e ele expulsa o dragão. A presença do filho varão intimida o dragão. E vocês vão perceber lá no versículo 5, Satanás, ele não quer inicialmente devorar a mulher. Ele quer devorar o filho da mulher. Porque a verdade é que a mulher não representa problema para o dragão. Ou seja, o dragão não se preocupa tanto com a mulher assim, com o restante do povo de Deus, com a maioria dos crentes. Ele não está muito preocupado com isso. O dragão, ele se importa e ele odeia a parte forte da mulher. Porque ele sabe que essa parte forte, que é o filho varão, que vai derrotá-lo. Então, se nós olharmos o versículo 4, vocês vão ver lá, né? Fala assim, lá no final do versículo 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Sim, ele se opõe à mulher, mas, olha só, em frente da mulher, quando fala em frente, quer dizer que ele está opondo, né? Em oposição, que estava para dar à luz, mas por que ele se pôs em oposição contra a mulher? Porque é o que ele quer, a fim de devorar a mulher? Não, o filho quando nascesse. Ele quer devorar o filho varão. Aqui não fala que ele quer devorar a mulher.
Ele poderia muito bem pensar assim: vou matar a mulher. Se eu matar a mulher, eu mato o filho. Vamos pensar assim, né? Mas não é isso o sentido do texto. O sentido do texto é ele se posiciona contra a mulher, mas pensando no filho varão. Ele quer devorar o filho varão. Então, amados irmãos, percebam a importância da parte forte da mulher que é os vencedores. De fato, irmãos, são esses que o Senhor conta. São os vencedores que Deus realmente conta e pode contar. Para ser bem honesto, irmãos, se nós olharmos a palavra do Senhor com profundidade, vocês vão perceber que toda a palavra de Deus não foi escrita para todas as pessoas, e nem mesmo para todos os cristãos, mas para os cristãos que são vencedores. Como assim, irmão Gustavo? O que você quer dizer com isso? Eu explico. É, tudo que diz respeito às verdades da palavra de Deus, o Senhor não escreveu pensando em todas as pessoas do mundo, incrédulos e os que creriam. Sabe por quê? Eu estou olhando assim na prática, estou dizendo do ponto de vista prático. Sabe por quê? Porque a maioria, os incrédulos, começar pelos incrédulos, né? Se toda a palavra de Deus realmente na prática fosse para todas as pessoas do mundo, incrédulos ou não, ateus ou crentes, seria uma coisa meio lógica, né? De fato é, mas eu estou dizendo na prática. Raciocine comigo. Todas as pessoas do mundo, os incrédulos, eles se importam com a palavra de Deus? Eles realmente ligam? Não estão nem aí para a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai surtir efeito para quem, então? A palavra de Deus vai surtir efeito para aqueles que creem. Ah, muito bem. Os que creem, então, na prática, estou falando do ponto de vista prático, tá? Os que creem, então, ótimo, a palavra é para eles. Mais ou menos ainda. Como assim? Todos os filhos de Deus, genuínos, que creram, realmente se importam com a palavra de Deus? Você acha que todos se importam, irmão? Não. A palavra ela vai ser realidade para todos os filhos de Deus? Infelizmente não. Todos os filhos de Deus vão tomar a palavra para si e falar: "Essa aqui a palavra é minha". E eles vão ter um desespero na vida espiritual deles, na carreira cristã deles, para buscar o Senhor, falar: "Senhor, eu quero essa realidade da minha vida, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Se eu não tivesse essa realidade, eu não tenho motivo de viver nessa terra. Senhor, se eu não tiver a realidade da tua palavra, Senhor, para que eu existo então?" Todos vão pensar assim? Não. Quem vai pensar assim? Os vencedores. São a parte forte da mulher. São para esses, para os vencedores, que toda a palavra de Deus, de fato, na prática, foi escrita. Porque serão os únicos realmente que se importam com a palavra de Deus em todo o seu sentido. E aqui, irmãos, eu não estou falando frases para levantar questionamentos ou discussões doutrinárias, não. Isso aqui é uma questão muito prática e você vai perceber comigo na luz do Espírito com o tempo se isso não é verdade. Todos se importam com a palavra? Todos os crentes realmente leem a Bíblia? Todos os crentes lutam para ter uma vida de oração? Todos os crentes realmente querem conhecer a palavra de forma desesperada? Todos os crentes têm fome e sede da palavra, têm apetite espiritual? Todos os crentes, tô falando de crentes legítimos, tá? Não tô, crentes mesmo, não tô nem falando de falsos crentes, isso aí nem faz parte da mulher. Todos os crentes realmente têm um viver de lutar dia após dia pelo interesse do Senhor, pelo seu propósito na terra, para trazer o reino para essa terra, para santificar o nome do Senhor. Todos os crentes realmente têm a realidade da oração do Pai Nosso na sua vida. Senhor, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Luta para que o reino venha. Santificado seja o teu nome. Tenha o nome do Senhor santificado na vida deles. Senhor, faça a tua vontade na terra como nos céus. Luta pela vontade do Senhor ser feita nessa terra, mais do que a própria deles, assim como ela é feita no céu. Realmente todos são assim, irmãos. Não nos enganemos. Os vencedores é que têm esse sentimento. Então, se você, amado irmão e amada irmã, tem esse sentimento pelo propósito eterno de Deus, se queima no seu coração a ponto de explodir o seu peito, a vontade pela palavra do Senhor, pelo reino do Senhor, pela igreja, porque aqui é um viver corporativo, expliquei muito bem sobre isso, né? Que a mulher é um viver corporativo. Se você ama o Senhor, quer viver pela glória dele intensamente, que luta pelo seu propósito dia e noite,
que está disposto a morrer pelo Senhor, você certamente tem a característica de um vencedor e tem alta chance de ser um desses do filho varão. Caso contrário, irmão e irmã, é hora de nós arrependermos, ainda há tempo para nós mudarmos nosso lado. O filho varão ainda está sendo gerado. Ele não foi gerado ainda, ele está sendo gerado ainda, ele não nasceu ainda. Ainda há chance de nós mudarmos de lado da mulher para o filho varão, da parte geral do povo de Deus para a parte específica do povo de Deus. Ainda há esperança para nós saímos, né, da parte visível da mulher para a parte oculta no útero dela, que é o filho varão. Essa é outra característica do filho varão, que eu preciso especificar para os irmãos, que não falei até hoje aqui para os irmãos. Vou falar agora. O fato dela estar sendo, o filho varão estar sendo gerado dentro da mulher é sinal que os vencedores têm outra característica. Eles não procuram glória para si. Eles não querem aparecer. Eles são a parte forte que luta, mas ao mesmo tempo eles não estão interessados em o seu próprio nome ser elevado. Ou seja, eles têm um viver oculto diante do Senhor. Estão no meio da igreja, da mulher. Ou seja, no meio não, vou dizer assim, no meio, né? Dentro da igreja da mulher, mas ao mesmo tempo estão tão ocultos que são como um bebê lá dentro. Nós sabemos que eles estão ali, né? Assim como sabemos como a mulher está grávida, não é? Mas eles não aparecem até o momento certo. Como é possível, né? Se aqueles que lutam, mas ao mesmo tempo são tão secretos. Isso é a característica do filho varão. Compare com o Senhor Jesus. Foi isso que nós falamos na mensagem passada. Até aqui não entrei na mensagem hoje ainda, né? Estou só conversando com os irmãos aqui, tendo comunhão. Mas eu preciso falar isso. Nós falamos na semana passada, comparamos o filho varão, explicamos como o filho varão, por um lado, é o Senhor Jesus, por outro lado, um ente corporativo, que são os vencedores, que saem dentro do corpo de Cristo, né? Que fazem parte do corpo de Cristo, que é a mulher. Compara com o Senhor Jesus. Quando o Senhor estava nessa terra, por mais que o Senhor era a parte vencedora, é a parte lutadora, o Senhor derrotou o inimigo no seu viver humano, na sua morte, na sua ressurreição, o tempo todo o Senhor derrotou o inimigo. O único momento que o inimigo achou que tinha derrotado o Senhor, falsamente foi enganado, Satanás, né? Foi enganado, iludido, foi quando ele matou o Senhor na cruz. Mal sabia ele que ele estava sendo destruído, Satanás, naquele momento. Mas o tempo todo o Senhor venceu o inimigo. Porém, o Senhor tinha uma vida oculta. Ao mesmo tempo que o Senhor arrastava multidões, Judas Iscariotes teve que ensinar para os soldados, antes de prender o Senhor no Getsemane, que dá um sinal para os soldados, para que os soldados reconhecessem quem dentro os discípulos ali, os 11 discípulos e o Senhor que estava ali, ou seja, 12 pessoas, porque Judas estava vindo de fora, né? Então, eram 12 discípulos do Senhor, então dava 13 pessoas, só que Judas estava vindo de fora, os guardas. Então ali tinha o Senhor, tinha 11 discípulos, vamos dizer assim, não já não estavam todos os 11, né? Mas quer dizer o seguinte, vamos ser, dentre aqueles que estavam ali, vamos ser assim, mais simples, né? Estava ali Pedro, Tiago e João, mas vamos botar os mais simples ali, né? Vamos botar de uma maneira mais simplificada. Ele teve que ensinar para os soldados, dar um sinal que aquele que é o beijar, esse é o Cristo, é o Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor, ele não aparecia. Ao mesmo tempo que as pessoas viam o Senhor, os discípulos viam o Senhor, eles também não viam quando o Senhor saía quase todas as noites para lugares desertos para orar. Quantas vezes os discípulos iam dormir, o Senhor ia passar uma noite em oração diante do Pai. Nós só sabemos disso porque os evangelhos escrevem isso, mas os discípulos mesmo nem viam o Senhor. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que um vencedor é alguém que está oculto na barriga da mulher. Ele não quer glória para si.
A mulher é visível, a mulher aparece, a mulher é resplandecente, mas o filho varão é oculto e secreto dentro da mulher. Ao mesmo tempo, é a parte forte da mulher. Em toda a história da igreja, quantos e quantos irmãos e irmãs sustentaram muitos outros irmãos e irmãs com a sua vida de oração intercessória secreta. Às vezes nós vemos os irmãos que falam muito, dão uma palavra, mas por trás desse irmão existem irmãos e irmãs que são a parte forte, que lutam dia e noite, noite e dia em oração, para que a palavra possa ser falada por outros irmãos. Esses são a parte secreta, filho varão da igreja. Não deixe de considerar isso, meu irmão e irmã, né? Lembre-se, a vida cristã, segundo Mateus capítulo 13, o Senhor ensinou para nós, aqui eu não vou entrar aqui, o Senhor ensinou para nós que aí foi plantada uma sementinha, foi jogada em 4 tipos de terra, aquela parábola do semeador. E na parábola do semeador, falando bem rápido os irmãos, como já sabem bastante, o semeador é o Senhor, a semente é a palavra do reino. A terra, onde os 4 tipos de terra são 4 tipos de coração dos homens. Que às vezes pode ser o nosso próprio coração com 4 tipos de momentos diferentes. Ou seja, a terra onde a semente penetra é o coração humano. O semeador é o Senhor. A semente é a palavra do Senhor. E a terra é o coração humano. E ali, dos 4 tipos de coração humano, somente um é que fez a palavra do Senhor vingar, crescer e multiplicar, dar fruto. Era o coração que tinha uma boa terra, que produziu a 100, 60 e 30 por um. Aí, o que eu quero dizer, lembrar, falar, por que eu estou citando isso? Porque a própria figura, parábola do semeador nos mostra que a vida cristã é uma vida oculta. Como assim? Ora, é uma vida de crescimento oculto. A semente, quando ela cai na terra do coração humano, é a palavra do Senhor, ela cresce para as profundezas, ela cresce para baixo, não para cima. Antes que uma semente cresça para cima, ela tem que crescer para baixo, para as profundezas. A boa terra, o coração bom, é aquele coração que a semente penetrou nas profundezas e encontrou o substrato, criou suas raízes e lançou algo exterior. Sim, alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor tem características visíveis para os outros exteriormente? Claro que tem. Tem que ter também, não é? Porém, o que você vê na planta exterior, às vezes o que está interior, nas profundezas do coração, são as raízes, é muito maior a parte oculta na terra do que a parte visível fora da terra. Ou seja, aquilo que cresceu para dentro do coração humano, enraizou-se ali, é muito mais forte, muito mais poderoso e que sustenta toda a parte visível exterior da planta. É da parte oculta que vem todas as raízes, os nutrientes, que vem o oxigênio ali, que vem os nutrientes, a oxigenação, que é absorvido, que mantém toda aquela parte exterior visível em pé e viva. Em outras palavras, os vencedores são assim, eles deixam o Senhor trabalhar no interior deles, eles são muito mais ocultos do que visíveis. Tem a parte visível? Tem, mas muito maior é o que está das experiências ocultas entre eles e o Senhor, porque eles estão dentro da barriga da mulher, oculto. Entenderam, irmãos? Então vamos para o versículo 2, né? O versículo 2, Apocalipse 12, 2. Que achando-se grávida, a mulher estava grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós explicamos muito bem esse versículo semana passada. No entanto, eu quero explicar um pouquinho mais ainda, né? O que é gritar?
qual é o símbolo aqui? Aqui é um sinal, lembra? Nós estamos falando de Apocalipse 12, é um sinal. Viu-se um grande sinal que é a mulher, tá? Então, Apocalipse 12 tem alguns sinais. A grande sinal é a mulher com o filho varão e o pequeno sinalzinho é o dragão, não é? Então são simbólicos. Vamos ver a simbologia toda. Nós temos que entender cada palavra dessa. Quando fala que ela grita com as dores de parto, o que quer dizer grita? Isso são as orações que tem havido em toda a história da igreja, de todo o povo de Deus, desde o Velho Testamento, na verdade, mas falando mais especificamente na era do Novo Testamento, que o filho varão vai nascer na era do Novo Testamento, tá? Então, claro que também é parte de todos os vencedores do Velho também, claro que sim, né? Por exemplo, Davi vai fazer parte do filho varão? Claro que sim. Josué vai fazer parte do filho varão? Claro que sim. E Moisés? Nossa, Moisés não, porque Moisés vai ser das duas testemunhas lá, né? Vamos pegar outros, né? Enoque foi arrebatado para ser parte do filho varão? Cremos que sim. E assim vai, né? Abraão vai ser parte do filho varão? Isaac, Jacó? Sim. José do Egito? Sim. Daniel? Sim. Né? Então, Eliseu? Sim. E assim vai, né? Jeremias, Isaías vão ser parte do filho varão? Sim. Ezequiel? Sim. Tantos outros do Velho Testamento, né? Estou aqui só citando aqui, né? Esdras, Neemias, vão fazer parte? Vão. E assim vai, né? Então, amados irmãos, assim nós cremos. Então, vamos falar do Novo Testamento. O que é gritar? Gritar diz respeito às orações, aos clamores, às intercessões que tem havido entre o povo de Deus para que o Senhor seja vitorioso, para que o Senhor edifique a sua igreja. Ou seja, para Cristo ser gerado, houve muito. Para Cristo ser gerado em nós, né, que é o Filho varão crescendo em nós, porque nós para os irmãos também, precisa de muito grito, muita oração. E quando vai chegando próximo da hora do nascimento, a mulher grita muito mais. Quanto maior tiver dor, mais ela grita. Não é assim? Por isso, amados irmãos, o que é o princípio? Quanto mais sofrimentos houver para o povo de Deus, mais eles aprenderam a ter uma vida de oração, de clamor, de buscar o Senhor. Você quer ver o Filho de Deus realmente orar? Deixa Deus jogar sofrimento sobre ele para você ver. Aí você vai ver o Filho de Deus no seu joelho orando, gritando diante do Senhor, dia e noite, jejuando e buscando. Você quer ver um Filho de Deus não orar? Deixa tudo ficar ótimo para ele. Deixa não ter dor nenhuma para ele. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Claro, nem todos são assim, não é? Quero dizer assim, há sempre aqueles que aprenderam e aí eles não precisam das dores mais para estarem orando, né? Aprender a orar dia e noite. Mas quanto mais dor houver, quanto mais próximo do nascimento do filho varão as dores se intensificarem, maior serão os gritos. O princípio é esse é o princípio que nós estamos falando aqui, irmãos. Gritar quer dizer clamor. Você já percebeu, né? Quanto Paulo, nas suas cartas, por exemplo, clamava e rogava e orava para que o filho varão surgisse no meio dos irmãos, para que Cristo fosse gerado nos irmãos. E aqui, e quando Paulo fala nas suas epístolas, ele não fala só de oração, não. Ele fala de clamar, de rogar, que é um grito, é um rogo, é algo intenso, é algo vem lá do fundo, desesperador. Quanto Paulo sofria e ao mesmo tempo sofria, né? E gritava e orava para que Cristo fosse gerado nos irmãos. Cristo é o filho varão. Exemplo de Paulo, mas todos nós precisamos ser assim. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos. Deixa aberto em Apocalipse 12. Vamos ver, por exemplo, para dar alguns exemplos para os irmãos, não é? Romanos 12, por exemplo, né? Nós pegarmos é, Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 9, só para dar um exemplo, olha o que Paulo fala, porque Deus a quem sirve meu espírito, Romanos capítulo 1, versículo 9, Deus a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando, isso é grito,
que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele orava incessantemente e suplicava e gritava até Cristo seja formado nos romanos, na igreja de Roma. É um exemplo. Outro exemplo, quer ver, irmãos? Vamos pegar por lá em Romanos 12. Quando chega Romanos 12 é um capítulo de Romanos que fala sobre a vida da igreja, a vida da mulher que é a igreja, né? Aí começa assim no versículo 1. Coisa mais importante começa no versículo 1 é rogo-vos, pois, irmão, rogo-vos é suplicar incessantemente, é grito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Paulo falando assim: eu estou gritando para que Cristo seja gerado em vocês, para que vocês apresentem o corpo de vocês, apresente a alma de vocês, que é a mente, que é transformada pela renovação da vossa mente, e apresenteis o espírito de vocês fervoroso. Ou seja, apresentei o seu ser todinho, corpo, alma e espírito, para gerar a vida da igreja, para gerar o vencedor. É muito rico isso, né, irmãos? Todas as cartas de Paulo são assim. Por exemplo, na igreja em Corinto, na igreja tão problemática, aí Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Estava orando pelos irmãos, gritando. E assim vai. Eu só peguei algumas ilustrações, né? Poderíamos pegar todas as cartas se assim fosse. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre, estou lendo Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre, 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 com alegria, súplicas, gritos por todos vós em todas as minhas orações. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso, Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele vai explicar, para que o Deus seja tudo para eles, né? Irmãos, eu só peguei alguns exemplos, mas isso mostra que a igreja, a mulher, tem gritado para produzir o filho varão. Nós temos a experiência de gritar. O Velho Testamento mostra isso, né? Quer ver? Vamos pegar já o Velho Testamento, vamos pegar alguns exemplos do Velho Testamento para os irmãos, né? Vamos lá, Isaías, capítulo 26. Eu comecei do novo, mas vamos para o velho primeiro. Eu não vou pegar todos os exemplos, não, tá, irmãos? Porque são muita coisa. Mas Isaías, por exemplo, capítulo 26, fala assim, no versículo 17. Como a mulher grávida. Aliás, eu pulei. Vamos ler o versículo 16. Até que 16 é importante, né? Olha só. Aqui está falando. Está falando em relação ao povo dele, né? Olha só. Senhor, eu estou lendo Isaías 26, versículo 16. Senhor, na angústia, as dores, gritaram, ó. Na angústia te buscaram. Buscaram e gritaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Ah, olha só. Então, quando eles estavam com angústias, eles buscavam. Quando o Senhor via e corrigia eles, eles derramavam as orações, os gritos. Quando as dores do parto vão se intensificando, a mulher grita mais. Versículo 17. Olha só, a continuação. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença,
ó Senhor. Certo? Então, nós precisamos ser sim, amados irmãos. Nós precisamos sofrer pelo Senhor, gritar e orar. É assim que nasce o filho. Agora, também podemos acontecer o oposto, né? Se você e eu começarmos a sofrer pelas nossas coisas, começarmos a suplicar ao Senhor só pelas nossas coisas e sofrer pelos nossos erros, existem dois tipos de sofrimento. Sofrimento que nós erramos e o Senhor transforma isso em bênção para nós, nos dando lições. Muito bom. Valeu a pena, produziu algo. Existe o erro, existe o sofrimento que nós sofremos por causa do propósito de Deus, por causa da igreja, que estão sendo perseguidos pelo inimigo de Deus. Isso é ótimo, melhor ainda. Esse é o sofrimento que mais edifica e produz o filho varão. Mas existe o sofrimento que nós causamos para nós mesmos e que não gera nada. Por quê? Porque nós não clamamos, 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 não aprendemos nada com isso. Não aprendemos nada, esse sofrimento não gera filho varão. Como assim? Olha o versículo 18, continuação de Isaías 26. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. E aí? É filho varão que deu à luz ou foi vento? Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Existe determinado tipo de sofrimento. Pedro fala nas suas epístolas, 1 Pedro, falei para os irmãos semana passada, ele fala, se necessário, passaria por várias provações, né? A fim de purificar o ouro, né? Que é a digna em nós. Aí, lá no capítulo 4, 1 Pedro, Pedro fala assim, ninguém sofra como bandido, como malfeitor ou como quem se intromete em negócio de outrem. Não, esse tipo de sofrimento não produz o filho varão. Mas sofra por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor, como cristão. Quando sofrendo por causa do nome do Senhor, a glória, o Espírito de Deus e a glória de Deus repousa sobre nós. Esse é o sofrimento que produz o filho varão, que dá grito, clamor pelo propósito eterno de Deus. Isso é Isaías, né? Mas Gálatas, capítulo 4, eu vou só. Tinha até outros versículos do Velho Testamento, mas eu vou pular por causa do tempo. Gálatas, capítulo 4, eu acho que é mais significativo, nós já lemos também para os irmãos, mas é um versículo muito claro sobre esse princípio do filho da mulher gritando, né? E aí, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo fala assim: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, Paulo sofria um tipo de sofrimento que gerava, formava o Cristo nos irmãos. Esse é o sofrimento que produz Cristo. Irmão, irmã, meu sentimento aqui hoje, desse miserável pecador aqui, pior de todos os pecadores, meu sentimento é que nós possamos ver a importância de sofrer por Cristo e a igreja até gerar o filho varão em nós e nos outros. Agora, irmão e irmã, se você vai numa reunião e perde 50 outras reuniões, irmão e irmã, o que você está esperando da sua vida? Até hoje não caiu a ficha ainda, amado irmão, que vai produzir vento em você? Ah, mas isso tem a ver com a reunião, mas é algo corporativo, amado irmão. A mulher não é uma experiência individual, é uma experiência corporativa. A mulher é coletiva, o filho varão também o é. Não existe aprimoramento sozinho. Né? É assim, nós aprendemos a ser transformados na convivência com os irmãos, com as pessoas. Mas muito bem, vamos prosseguir, não é? Irmãos entenderam, pelo menos a questão do clamor, do desespero, a questão dos gritos com as dores de parto? Desculpe, né? Aí Apocalipse 12, João, versículo 2, ele fala que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo, tá? Tormentos.
para dar à luz. Lembre-se, amados irmãos, dar à luz envolve sofrimento. Bom, aí, vamos continuar os versículos, né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, é vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeça e 7 diademas. Vou explicar específico para os irmãos agora, né? Então, o dragão nós vimos, o dragão é Satanás cresceu. Lá em Gênesis, ele era serpente. E quando se fala em serpente, vamos guardar isso. Quando se fala em serpente, sempre se introduz na cabeça a sutileza. Por quê? Porque ela é sutil. A serpente não fica aí dando bote para todo mundo, não. A serpente ela fica nos locais ocultos, onde você menos espera, e ela está pronta para te dar um bote. É sutileza. A característica de serpente sempre é sutileza. Essa semana mesmo, né? Achei interessante. Alguém postou um videozinho real, né? Aí a pessoa tava ilustrando, falou assim: olha como é sutil. Toda vez, falando assim, se você mora perto de zona rural ou de mata, e falando desse jeito, né? No vídeo. Era um vídeo caseiro, a pessoa filmando, né? Perto de zona rural, ou mata, ou chácara, toda vez que você for sentar no vaso, dá uma verificada antes se tá tudo bem no vaso, se não tem algum animal. Aí ele foi falando e foi mostrando. Aí a tampa do vaso estava levantada, era aquelas vasos com caixa acoplada, estava levantada a tampa do vaso, você olhava assim, né, pelo filme, ele estava filmando com o celular dele, né? Aí você não via nada. Aí quando ele abaixou a tampa do vaso assim, entre a tampa do vaso da caixa acoplada, uma baita de uma jararaca escondida. Você imagina se. Aí ele falou assim, aí ele falou, tá vendo? Olha aqui, ó, a jararaca. Aí ele mostrou, quando ele baixou a tampa do vaso assim, ela tava, entendeu? Oculta. Só que você sabe, a pessoa deixa a tampa do vaso elevada. Aí você vai olhar só no vaso, acha que não tem nada. Mas vou ver se não tem uma cobra aqui dentro da privada. Da privada não tinha nada, né? Aí você pensa assim, vou olhar se tem uma cobra atrás da caixa comprada lá entre a caixa comprada na parede, não tem nada, então tá seguro. Tava quando. Aí você vai sentar. Quando você senta no vaso para usar o vaso, a cobra vem aqui de trás da tampa do vaso e pega aqui. Olha a sutileza. Jararaca, hein? Então, o princípio, quero dizer, é o seguinte: contei essa história para dizer o seguinte, amados irmãos. Quando se fala na serpente, ela é sutil. Satanás sempre vem agindo na sutileza ao longo da história. Desde o princípio, foi sutil. Ele vai nos enganando sutilmente. Mas quando chega na era de Apocalipse, aqui, Apocalipse 12, ele virou o grande dragão. Aí, dragão não é sutil. Dragão consegue se esconder? Imenso, grande? Característica de um dragão é sutileza? Não. Né? Claro, dragões físicos não existem, né? Mas se você, pela mitologia, você sabe, né? Um grande dragão tem como se esconder atrás de uma caixa d'água, de uma privada? Não. A característica de um dragão, qual é então? É a crueldade. Então, Satanás, da sutileza, quando chega na era de Apocalipse, ele está mostrando toda a crueldade, ele está pronto para destruir esse mundo inteiro, para criar o reino do anticristo. Ele está total, sempre foi cruel, mas está dizendo assim, agora ele está revelando toda a sua face, sem esconder nada. Satanás vem ao longo de todas as eras e décadas, desde o princípio, matando pessoas, sendo homicida. Homicida quer dizer matador de homem. Vem matando pessoas, alimentando de sangue, crescendo, crescendo. Por isso que ele virou um grande dragão e ficou vermelho. O vermelho é o sangue que ele vem tragando os homens. O princípio de Satanás sempre foi, desde o princípio, como o Senhor disse lá em João capítulo 10, João 10, 10 fala assim: Satanás, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Ladrão é Satanás. Sempre ele vem para matar. O propósito e o lema da vida dele é matar. Segundo, roubar. Terceiro, destruir. Primeira coisa que ele tenta fazer é matar. Se ele não conseguir matar um homem, então ele tenta roubar tudo que ele tem. Se ele não conseguir roubar, então ele vai tentar destruir de alguma maneira. Mas o princípio principal a meta número 1 de Satanás é matar os homens.
Porque ele sabe que o homem está dentro o homem é o centro do propósito eterno de Deus. Então, se ele destruir o homem, ele está destruindo o propósito eterno de Deus. Então, ele tenta primeiro matar. Se não funcionar, ele vai tentar roubar. Se não funcionar, aí entra da maneira da destruição. No entanto, amados irmãos, Satanás, ele veio crescendo, né? Vamos ler lá, por exemplo, nós já lemos para os irmãos, vamos ler João 8, para os irmãos aqui, né? João 8, versículo 44. Acabei de citar o versículo, mas vamos ler, né? João 8, 44. Fala assim: é, Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, homicida é quem mata o homem, desde o princípio, ou seja, desde o princípio da existência dele, que ele tornou Satanás, da queda de Lúcifer, a meta dele sempre foi essa: destruir os homens. E jamais se firmou na verdade, ele nunca mudou, nunca vai mudar e se arrepender. Davi, gente fala assim: Satanás, não sei se você vai se arrepender, irmãos. Ele jamais se firmou na verdade. Tá? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele sempre matou. Por que ele virou um grande dragão? Ele foi comendo os homens, matando pessoas, guerras e guerras, sangues e sangues, e virou um grande dragão vermelho. Em Apocalipse, ele não vai mais ocultar a sua face sutil de serpente. Agora ele é um grande, cruel dragão. Observe os tempos, irmãos. Observe. Vamos parar um pouquinho aqui, só para nós pensarmos um pouco juntos aqui, temos como juntos. Observa. Antigamente, as coisas que Satanás promove entre os homens eram sutis. O homossexualismo era oculto. A pessoa era homossexual, ela se ocultava isso. A prostituição era o mais oculta possível. Drogas era uma coisa muito oculta. Até mesmo da minha geração, quando eu era criança para cá, não é? Ou seja, aí, de tempos em tempos, quando vai se aproximando da volta do Senhor, o dragão, a serpente vai deixando a sua principal característica, a sutileza, e vai começando mostrando toda a sua face sem nenhum vergonha, sem nenhum pudor, vamos dizer assim, modo de falar, de um cruel dragão. Hoje, as coisas de Satanás das trevas são feitas à luz do dia. Os valores estão totalmente invertidos, ele está na crueldade mesmo. Se você vê a característica que Paulo fala em Timóteo dos homens nos últimos tempos, como serão os homens, a principal característica dos homens são cruéis. Quer ver? Vamos ver lá. Só para mostrar como ele vem virando de serpente. O princípio de Satanás virar serpente para dragão não é só que ele cresceu, não. Também. Primeiro, e o que isso quer dizer, virar serpente para dragão? Muitas coisas. Primeiro, quer dizer que ele saiu da sutileza para a crueldade. Segundo, ele vem crescendo, cresceu muito. Terceiro, ele comeu homens. Quarto, ele virou muito grande, grande vermelho, porque tomou muito sangue, né? Mas o princípio da sutileza indo para a crueldade é o que é característico dos últimos tempos. Olha, por exemplo, o que Paulo fala, só para exemplificar. Olha para 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, só para ficar bem claro para os irmãos, no capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém isto. Paulo está falando assim, vocês precisam saber isto. Eu e você. Vamos lá. Nos últimos dias, que dias? Os dias do dragão. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E o que é egoísta? É crueldade. Avarentos, jactanciosos, arrogantes. Tudo isso aqui é cruel. Não tem nada aqui mais de sutileza. Blasfemadores, fala na cara, sem ter medo nenhum. Desobediente aos pais, não é com sutileza, não. Desobediente descarado aos pais. Ingratos, isso é crueldade. Não é? Os pais, né, cuidaram, os irmãos tal, são ingratos. Irreverentes, desafeiçoados. Você vê, você não tem mais feição mais. Implacáveis, ó a crueldade. Caluniadores, não tem medo de caluniar, não.
Não calúnia só de fofoquinha, entendeu? A fofoquinha assim oculta, não. É explícito. Sem domínio de si, cruéis! Cruéis! Inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. Quando fala de tendo forma de piedade, quer dizer que há falsos irmãos no nosso meio. Negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Agora, isso quer dizer que, por fato de detonar-se um dragão, ele vai deixar de ter sua característica de sutileza? Não. Satanás continua sendo sutil. Não vai perder nunca isso aí. Só que nos últimos tempos, o que mais aparece não é a sutileza, é a crueldade. Mas a sutileza continua. Quer ver? Olha o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Ó, aí é a sutileza e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Quando fala de mulherinhas, isso mostra, mais no princípio, a mulher é a parte frágil. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repóbreos quanto à fé. Tá vendo? Repóbreos quanto à fé, corrompidos na mente. Ou seja, está no meio do povo de Deus. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente. Olha, tá vendo? Vai ser descarado. Como também aconteceu com aqueles, com a daqueles. Entenderam, irmãos? Ao princípio da serpente virando um grande dragão, vamos voltando para o Apocalipse 12, versículo 3. Viu também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Então, eu estou aqui explicando para os irmãos esses versículos, mas eu quero dizer algo para os irmãos. Então, eu já falei na primeira mensagem. Olha que rico que é isso. Quando fala da mulher, em Apocalipse 12, versículo 1, fala que viu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher. A mulher é um grande sinal no céu. Quando fala de Satanás, fala que Satanás é um sinal qualquer. Ou seja, é um sinalzinho no céu, não é um grande sinal. Ou seja, o que, que a gente precisa ver? E outra coisa, primeiro a Bíblia cita a mulher, que é um grande sinal, e depois cita Satanás, depois que fala Satanás, que é apenas um sinal. O que, que tem importância para nós isso? Para mostrar que primeiro nós precisamos ver é Cristo e a igreja que é a mulher. Cristo, os vencedores. O que deve ser um sinal que sinaliza, nos dá direção na nossa vida? É Satanás com as suas artimanhas, seus ataques, o mundo está terrível, as coisas estão caindo. Não, irmãos, isso não, isso é secundário. O que mais precisa focar nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, sempre é o grande sinal. Olha para a mulher. Não se preocupe com os ataques de Satanás, né? Eu até queria aproveitar e ler aqui uma nota que eu escrevi sobre esse princípio, né? Vou ler para vocês aqui. Olha só. No versículo 1 diz: viu-se grande sinal no céu, saber a mulher. E no versículo 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. O primeiro sinal que João viu foi a mulher, e não o dragão, que por sua vez foi o viu-se também. Ou seja, do dragão foi só viu-se também, foi um também. Sempre em nossa vida cristã, precisamos aprender a ver a mulher em tudo em nossas vidas. Ou seja, a igreja, hoje na realidade, no Novo Testamento falando. O povo de Deus gerando o filho varão, a economia de Deus, e não Satanás com suas ações e artimanhas, que é só um sinalzinho. Além disso, a mulher é um grande sinal, ao passo que o dragão, mesmo sendo grande, não passa de um sinal. Quando fala da mulher, fala, viu-se um grande sinal e fala da mulher. Aí quando fala de dragão, fala assim, um grande dragão. Olha o versículo 3. Viu também outro sinal no céu e eis um dragão grande. Ele pode ser grande, mas ele é só um sinal. A mulher, ela não parece tão grande assim. Ela é grande, mas o que fala é que ela é um grande sinal. Vamos continuar a nota que eu escrevi para os irmãos aqui, né? Mesmo que esse dragão persiga o povo de Deus, vai perseguir a mulher, lá no versículo 13, né? Arroje da sua boca água como o rio, lá no versículo 15, de Apocalipse 12.
Ele, o dragão, não passa de um sinal que aponta algo em nossas vidas. Ou seja, que ele vai perseguir o povo de Deus. Mas nunca como a mulher grávida, que por ser um grande sinal aponta grandes coisas para as nossas vidas cristãs. A edificação vitoriosa da igreja e gerar o filho varão. Então, irmãos, vamos sempre focar na grande mulher, não é? Não nesse sinalzinho que é o dragão, que mesmo querendo ser grande, ele pode, né? Ele está derrotado pelo filho varão, né? Vamos continuar aqui, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Eu vou explicar essas 7 cabeças. O que são essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças, quem explica é a própria Bíblia, tá, irmãos? Então, o próprio Apocalipse explica para nós o que são as 7 cabeças. 7 cabeças são 7 Césares, 7 imperadores Césares que teve no Império Romano. Porque o Império Romano é que vai dar a origem ao anticristo, tá? Como é que a gente sabe que são 7 Césares do Império Romano? Onde você viu isso, irmão Gustavo? Vamos ver, a própria Apocalipse nos explica, quer ver? Vamos lá para Apocalipse 13, versículo 1. Vamos ler lá. Vi emergir do mar uma besta. Quando fala da besta aqui, no capítulo 13, está se referindo ao anticristo, tá? Lembre-se, no capítulo 12 que nós estamos lendo, eu estou usando os outros versículos para explicar o capítulo 12. No capítulo 12, quando fala que quem tem 7 cabeças é o dragão, Satanás. Agora que Apocalipse 3, versículo 1, fala que quem tem 7 cabeças é o anticristo. Olha, peraí, irmão Gustavo, o anticristo que é a besta tem o mesmo número de cabeças que o dragão? Sim! O que quer dizer isso? Quer dizer que o anticristo é um com Satanás. Ele é uma unidade falsa com Satanás. O anticristo, na verdade, é a corporificação de Satanás. Satanás corporificado nessa terra, vamos dizer assim. Tá? Falsamente, claro. Então vai. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Igualzinho o dragão lá. Também vai ter 10 chifres, vocês vão ver. Vamos falar das cabeças. 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nome da blasfêmia. Aí, vamos pular agora para Apocalipse capítulo 17, versículo 10. Fala assim, vamos lá. Ó, dos quais, vamos ver o versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, 2 pontos. As 7 cabeças, só um pouquinho, tá? Deixa eu ler para vocês. São 7 montes no quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Esquece os 7 montes aqui, tá? Porque esse é outro princípio. Vamos para os 7 reis. São também 7 reis. 7 cabeças são 7 reis, tá? São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Que eu vou explicar depois para os irmãos o que quer dizer isso. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Entendeu? Então, o que que são as 7 cabeças do dragão? Que também o anticristo vai ter 7 cabeças, assim, cabeça assim, 7, simbolicamente a besta, né? As 7 cabeças simbolizam 7 Césares que o Império Romano teve, tá? Por que esses 7 Césares, 7 imperadores? O Império Romano teve muitos imperadores, mas o que conta para a palavra de Deus tem muito mais que 7 presidentes, imperadores. César quer dizer, César não é nome, César é título, quer dizer imperador, tá? César não é o nome, não. Então era César Nero, era imperador Nero. César Tito, imperador Tito. César Vespasiano, imperador Vespasiano. César Augusto, imperador Augusto, tá? Então, teve muitos, mas a palavra de Deus só conta 7 dentre eles. Depois eu vou explicar por quê lá na frente. Nós chegamos no capítulo 17, vou explicar com detalhes para vocês. Desses 7, eram os piores. Esses 7 imperadores, eles eles falavam para as pessoas que eles eram o próprio Deus e que eles induziram as pessoas a adorarem eles como Deus. Não é justamente Satanás faz isso? Satanás, ele não quis ser como Deus e ele induz as pessoas a adorarem ele no lugar de Deus, dizendo que ele é Deus. Então, por isso que o dragão tem 7 cabeças, que são esses 7 Césares, tá, irmãos? Então, a explicação de 7 cabeças são 7 Césares, tá? E Satanás, ele vai usar
Apocalipse, o grande dragão, vai usar a continuação do Império Romano. O Império Romano, de certa forma, acabou e, de certa forma, não acabou. O Império Romano acabou historicamente. Né? Vocês lembram naquela imagem de Daniel 2, não vou aqui explicar com detalhe para os irmãos, porque não dá tempo, mas vocês lembram da imagem de Daniel 2, Nabucodonosor, que ele viu? Tinha uma cabeça. Mais para frente eu vou detalhar essa figura, tá? Em outras mensagens mais para frente. Mas vou só falar de forma rápida aqui para os irmãos. Daniel 2, Nabucodonosor teve um sonho. Deus deu interpretação para Daniel, Daniel interpretou para Nabucodonosor. Então, esse sonho é muito importante. Então, era uma imagem que tinha uma cabeça de ouro que representa o Império Babilônico e o próprio Nabucodonosor. Depois tinha o peito de prata, com os dois braços de prata, né, que era o Império Medo-Persa. Por quê? Medo dos medos e persa dos persas. Era um império só, mas que dois povos, os medos e os persas, se uniram para fazer um império só. É igual o peito, né? Tem um lado direito do peito e tem um lado esquerdo do peito. Então, metade do poder era dos medos, metade do poder era dos persas, tá? E depois o Império Babilônico aquela cabeça foi dominada pelos Medo-Persas, que é o peito. Aí depois veio o quadril aqui, os lombos, que era de bronze, né? E que representa o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, que dominou os persas, venceu os persas, né? Então, essa imagem de Nabucodonosor mostra o poder dos impérios, dos gentios, que vem dominando o povo de Deus ao longo das eras, tá? Não só o povo, dominando o mundo ao longo das eras. Então, o primeiro grande império foi o Império Babilônico, depois o segundo grande império foi o Império Medo-Persa, o terceiro grande império foi os grandes impérios, até a história secular mostra isso. O terceiro grande império que dominou os Medo-Persas, que é a continuação da imagem, foi o Império, a parte bronze, que era os gregos, né, macedônios com Alexandre o Grande. E aí, o quarto império que veio, que dominou Alexandre o Grande, são as pernas da estátua, que é o império, que é as pernas de ferro. E quem é esse império? É o Império Romano. Por que tem duas pernas? Porque em determinado momento da história, o Império Romano se dividiu. Então ficou o Império Romano do Oriente, cuja sede foi a Constantinopla, que hoje é Istambul, que representa uma das pernas da imagem. E o Império Romano do Ocidente, cuja capital é Roma, tá? E o Império Romano do Ocidente, que é a outra perna. O Império Romano do Ocidente terminou antes na história, muito antes do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente acabou com a queda de Constantinopla em 1400 alguma coisa, quando os turcos, os otomanos turcos invadiram Constantinopla, né? E transformou Constantinopla em Istambul, na Turquia, né? Então, aí o Império Romano se dividiu em duas pernas. Só que o Império Romano, ele nunca terminou, certo sentido. Terminou historicamente, mas a influência do Império Romano continua. Continua na cultura, nas leis, na Igreja Católica. A Igreja Católica é a continuação do Império Romano também, lembre-se, era a Igreja Católica Apostólica de Roma, cuja capital é em Roma. Ela continua influenciando o mundo inteiro. E aí tem os pés, né? Os pés, eles eram metade de ferro e metade de barro. O ferro dos pés representa os países da Europa, né, que tem governo totalitário, forte, né, como o ferro. E a parte de barro simboliza as democracias, que são frágeis, né, pode ser tomada a qualquer momento. E aí, a estátua, o Império Romano, que é as duas pernas, ela termina nos 10 dedos do pé, artérios dos dedos do pé. Então, 5 de um lado, 5 de outro. Então, quem são esses 5 de um lado, 5 de outro? Esses 10 dedos. Os 10 dedos são os 10 chifres, tá? Chifres do dragão e do anticristo. Então, vamos com calma aqui. Vamos lá, vamos voltar. Para não confundir vocês. Vamos lá para o Apocalipse aqui. Apocalipse capítulo 12 fala, viu-se, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Então, 7 cabeças são esses imperadores, Césares, né? Que corresponde do Império Romano, que corresponde às pernas da imagem, certo? Mas das cabeças vai sair um chifre, né? Chifre não sai do braço, não sai do rosto, chifre é da cabeça, né? Ou seja, e o que sai das pernas? A continuação das pernas são os dedos do pé. Aí, continua aqui falando, ó. 7 cabeças e 10 chifres. Então, os chifres vão saindo da cabeça. Os chifres, 10 chifres, são 5
chifres que saem de. 5 dedos saem de um pé da imagem de Nabucodonosor, Daniel 2, e 5 dedos saem da outra do pé da outra imagem de Nabucodonosor. Então, o que são esses 10 chifres? Esses 10 chifres são os reis que vão estar sob o controle do anticristo, que vão estar usando o seu poder para botar o anticristo como rei mundial da grande tribulação. São os 10 reis que vão ser continuação do Império Romano também. São 10 países que vão ter na Europa que vão ter na época da grande tribulação que vão apoiar o anticristo. Tá? Como é que nós sabemos disso? Vamos estar esses 10 chifres. Lê de novo lá. É, Olha a descrição do anticristo no Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, tá vendo? Igualzinho o dragão. Você vê, tudo que fala do anticristo fala de Satanás, do dragão, porque eles são totalmente um, tá? Agora, quem são esses 10 chifres? Os sete cabeças, eu expliquei, 7 Césares. E os 10 chifres são esses 10 reis. Onde está isso? Tá? Vou ler para vocês aqui, quer ver? Ó? Lá no versículo Apocalipse 17, lá vai Apocalipse 17, versículo 3. Fala assim, ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Besta é o anticristo. Escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmios, com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Ou seja, o anticristo vai ser ele vai ter a origem do Império Romano e vai estar sob o apoio de 10 países da Europa, tá? 10 chifres. Olha o versículo 12 agora. 12. Quem são os 10 chifres? O versículo 12 vai explicar. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, essas 10 países, 10 nações, não sabemos quais são ainda lá da Europa, são da Europa, né? Mas 10 reis vão apoiar o anticristo, vão dar o seu poder para o anticristo, vão fazer com que o anticristo tome o seu poder durante a grande tribulação, tá? E vão se dar o pensamento e oferecer o poder e a autoridade que eles têm para o anticristo. Então, e eles são continuação do Império Romano também, das pernas. Então, das 7 cabeças vem os 10 chifres. Das 7 cabeças, as 2 pernas da Nabucodonosor, da imagem de Nabucodonosor, Daniel 2, vem os 10 dedos do pé. Tá? Das 7 cabeças que saem os 10 chifres. Se entender esse ponto, irmãos? Tá? É, e aí, vamos voltar para Apocalipse 12. Mas tem mais uma característica do dragão aqui. Então, versículo 3. Com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. O que são as diademas? Diademas representam glória. Representam glória. Você lembra que lá no versículo 1, a mulher ela tinha uma coroa de 7 estrelas? Essa coroa é como se fosse uma diadema, né? Quando você bota coroa, uma diadema em alguém, está dando glória, expressão para aquela pessoa. A mulher também tinha essa coroa. Essa coroa está no final do versículo 1. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa da mulher nós falamos, são os patriarcas do Velho Testamento, né? Que coroavam, que davam coroando a era da graça que ia vir, que é a era do vestido, da mulher vestida com sol. No caso do dragão, as 7 diademas são a glória, tá? A glória e a glória da realeza desses 7 Césares. Ou seja, esses 7 Césares, né? Eles vão dar, porque a coroa vai nas cabeças, certo? Aqui está bem claro, ó, e nas cabeças 7 diademas. Então as cabeças são os Césares. Então, os Césares, com as suas diademas, ou seja, a coroa e o poder desses Césares vai estar manifestado no dragão, tá? A glória e o poder. Eles vão dar glória à realeza para o dragão. O dragão sempre influenciou esses 7 Césares, tá vendo, irmãos? O Império Romano foi algo muito maligno, irmãos. Muito maligno. Quando a gente vai ler na história, Satanás usou o Império Romano tremendamente, ao ponto desses 7 Césares virarem as cabeças do dragão e as cabeças do anticristo que vai vir. E a influência do Império Romano vai produzir 10 reis, 10 chifres.
E esses imperadores, com toda a sua glória e seu esplendor, glória real, eles vão estar sem as diademas do dragão, tá? Espero que você tenha entendido pelo menos essa simbologia, tá? Vamos continuar. Aí fala assim, a sua cauda, é, versículo 4, a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. O que quer dizer isso aqui? Satanás, vocês lembram Lúcifer? Quando ele ainda não é Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz em latim. Ele era o principal arcanjo ali, né? Debaixo da autoridade do céu. Mas quando ele se rebelou contra Deus, lá em Isaías, né, nós vemos, ele levou, ele arrastou um terço dos anjos para seguir ele na rebelião dele. Por isso aqui, Apocalipse 12, versículo 4, fala: sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Satanás caiu, lembra quando Satanás caiu? Lúcifer caiu, ele foi jogado para a terra. O Senhor é, jogou ele do poder do céu para a terra, né? Quer dizer, por isso chama anjos caídos, caíram do céu para a terra. Não é só algo, quando fala do céu para a terra, não é só uma queda de lugar, não, tá? Bem que quer dizer queda de glória, de poder, da glória que eles tinham diante de Deus. Eles mantêm o poder, mas a glória que eles tinham diante de Deus, eles caíram, eram anjos caídos. Então Satanás caiu e arrastou um terço de todo o exército angelical atrás dele. Quando fala aqui no versículo 4, arrastou a terça parte das estrelas, lembra? Quando ele fala estrelas no Velho Testamento, os anjos eram chamados de estrelas. Vamos ver isso, para ficar mais claro para os irmãos? Nós já falamos isso aqui em Apocalipse, mas vamos ler de novo, tá? Vamos para Jó, capítulo 38. Só para provar para os irmãos. Jó 38, versículo 7, fala assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são os anjos, e eles são as estrelas, são chamados de estrelas no Velho Testamento. Estrelas da alva. Né? E Lúcifer também era chamado de estrela da alva. Quando você pegar lá em Isaías, ele também é chamado de estrela da alva. Quando ele caiu, ele levou um terço das outras estrelas da alva, que são os filhos de Deus, são os anjos, junto com ele, tá? Na queda dele. Tornaram todos os anjos caídos. Agora, o ponto aqui, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque é muito importante, o versículo 4, é que fala que, olha como é que a Bíblia usa a palavra. Vou ler de novo Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda arrastava. Isso é muito importante, esse verbo arrastar. O princípio de Satanás é, ele sempre usa a força. Arrastar é algo de força. Ele acaba levando as pessoas contra a sua vontade. No fundo, é claro, as pessoas, quando seguem ele, estão seguindo voluntariamente. Mas, no fundo, elas não estão seguindo voluntariamente. Elas são escravas do pecado que arrasta elas. Elas não têm força para lutar contra. Os anjos também seguiram ele na sua rebelião, foram arrastados, enganados. Cara, foram enganados, né? Mas o princípio é, sempre quando houver arrastão, o inimigo está influenciado. Está influenciando. Está em ativa. Quando há arrastões na vida da igreja, tomar muito cuidado, né? As arrastão quer dizer levar pessoas contra a sua vontade, tá? Não estou me referindo à questão de quantidade, não. De repente tem um monte de irmão sai da vida da igreja. Ah, é o diabo. Não, não falei isso. Eu não disse que não é pela quantidade, eu disse pelo princípio do arrastar. Ou seja, quando são influenciados por feitiço maligno. Sempre quando, eu citei a vida da igreja, mas qualquer princípio. Sempre quando houver arrastão, ou seja, pessoas são levadas em multidão, efeito massa, isso é muito perigoso. Irmãos, nós nunca devemos andar em multidão. Nós vivemos viver coletivo na igreja, mas nós não vivemos princípio de multidão, efeito massa. Isso é sempre muito perigoso. Nós não devemos seguir a multidão. A multidão é sempre arrastada. Interessante, né, que no inglês é tão interessante isso, né? A palavra dragão, português,
No inglês, a palavra dragão é dragon. E dragon é uma união de duas palavrinhas. Drag mais on. Drag on. Dragon. E drag, em inglês, é um verbo, quer dizer arrastar. On é em atividade. Você, igual os seus aparelhos elétricos, bota on, tá ligado. Off, desligado. Então, dragon, dragão é D-R-G-A, D-R-A-G, drag, que é arrastar, mais on, O-N, que é ativado. Interessante, né? A palavra dragão, em inglês, é arrastar, ativado. Assim, não é só um jogo de palavras, é muito interessante. Esse princípio é muito importante, irmãos. Cuidado com o efeito multidão. Nós seguimos o Senhor e não a multidão. Seguimos nosso amado Senhor, nunca a multidão. Tá bom, irmãos? Muito cuidado com isso aí. Aí fala, continua no versículo 4, né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão quando nascesse. Ele se coloca de frente à mulher, explicando a mensagem passada, porque eles vão em oposição. Tudo está em frente um com o outro, é oposição. Um está em oposição ao outro. Satanás odeia a mulher, porém, ele quer devorar o filho varão. Explicamos para os irmãos, né? A mulher, aí fala o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui é riquíssimo esse versículo. Eu quero explicar para os irmãos agora com detalhe. Quando fala nasceu-lhe, pois, o filho varão, quer dizer ressurreição. Quer dizer que o filho varão é composto de vencedores que morreram, já morreram, tá? O nascer quer dizer ressurreição. Parece difícil de entender. Como é que nascer pode ser, quer dizer ressurreição? Vou explicar para os irmãos. Vamos pegar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas antes de eu explicar e com detalhe isso aqui, eu quero dizer para os irmãos. E eu já vi aqui, tá, irmão? Já vi questionamento, o que eu acho eu acho até importante que haja, né? Mas eu vi questionamentos, né? Até algumas pessoas que assistem essas mensagens no YouTube botaram mensagem para mim e falaram: isso é questionável. Nascer quer dizer morrer, isso é questionável. É questionável que o filho varão são vencedores mortos. Mas deixa eu explicar algo para os irmãos. Olha como é muito claro isso, meu modo de ver, tá? E na palavra de Deus também. Como é que a gente sabe que os filhos varão são vencedores que já morreram? Por vários motivos. Mas eu vou falar dois principais aqui. O primeiro motivo é o fato de nascer, ele quer dizer ressurreição. Eu vou explicar na Bíblia por quê daqui a pouquinho. Mas vamos para o segundo motivo. Esse filho varão, lá no versículo 11, olha o que fala dele. Quando fala no versículo 11 aqui, eles, pois, o venceram, no próprio Apocalipse 12. Esse ele está se referindo ao filho varão que vai bater até o trono de Deus, tá? Então, eles que vencer, quem vence Satanás é o filho varão, tá? Não que eles lutam, né? A presença deles é que dá a ordem para Miguel e seus anjos lutarem com Satanás e vencerem Satanás e seus anjos, né? Mas aqui, quando fala eles, está falando do filho varão. Eles, os irmãos que venceram Satanás, que foram matar até o trono. Então, no versículo 11 fala, eles, pois, ou venceram, ou quem? Venceram quem? Satanás, tá? O versículo anterior fala. Quer ver? Vamos ler o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então o filho varão é constituído de irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Pai. Eles, pois, o venceram esses irmãos, que é o filho varão, venceram Satanás como? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eu queria detalhar o finalzinho para vocês nesse ponto aqui. Quando eu falei mesmo em face da morte, a palavra grega face não existe no grego. A palavra grega para face é até, tá? É uma tradução equivocada aqui. Então, o grego, você pode verificar o grego vocês mesmos, vocês vão perceber. Lá fala assim, no grego seria assim, e mesmo até a morte não amar a própria vida. Então, o que isso quer dizer que esses irmãos que venceram Satanás venceram ele até a morte? Ora, se quer dizer que até a morte está implícito que eles morreram pelo Senhor. Porque foi até a morte, foram até a morte pelo Senhor.
Então, isso é mais uma prova que o filho varão são vencedores que já morreram, que foram até a morte, vencendo Satanás até a morte, tá? Então, o filho varão representa os vencedores de morte por dois motivos. Um é que eles foram até a morte, e o outro é que eles nasceram. Nascer quer dizer ressurreição. Se é ressurreição, é porque morreram. Ninguém pode ressuscitar sem antes morrer. Agora, como é que você prova que nasceu quer dizer ressuscitar? Agora vamos ver. Vamos lá, versículo por versículo, vamos com calma, até. O primeiro versículo mais clássico para mostrar para os irmãos é Atos 13. Gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia aí, tá bom? Porque é algo detalhado, vamos entender aqui, é algo mais profundo, né? Mas vamos lá, Atos 13, no versículo 33, olha o que o apóstolo Paulo fala. Aqui é muito claro, tá? Mas vou ler para os irmãos, ó. Aí, Paulo tá pregando aqui, aí ele fala no versículo 12, 32, vamos ler 32. Nós vos anunciamos, Paulo estava anunciando o evangelho para aquelas pessoas, né? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, vírgula. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, os que creem, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, Paulo agora está falando de ressurreição. Presta atenção, irmão, está falando de ressurreição. Ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Aí ele vai citar o Salmo 2. Só que ele está falando, que Paulo está falando claramente de ressurreição. Aí ele fala, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então ele vai explicar o que está escrito no Salmo 2 que fala da ressurreição de Cristo. Olha só, aí vai dois pontos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, o que tem a ver ressurreição com tu és meu filho, eu hoje te gerei? Para Paulo isso era muito claro. Ele sabia muito claro que quando lá no Salmo 2, Salmo 2, no Velho Testamento, que é um salmo profético, que fala de Cristo, messiânico, que fala do Messias que Cristo ia vir, quando falava lá, tu és meu filho, eu hoje te gerei, estava muito claro que isso, Deus estava querendo dizer que tinha ressuscitado a Cristo. O nascimento de Cristo como filho como filho primogênito, era a sua ressurreição. É o que está falando aqui, ó. Citando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ó, 34. E que Deus o ressuscitou. Quando Cristo foi gerado como filho primogênito de Deus, foi quando ele foi ressuscitado. Ó. E que Deus citou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas da Bíblia. Quando o Senhor Jesus morreu e ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, nesse momento que ele ressuscita, é que ele é tornado, é que ele torna o filho primogênito de Deus. Ele nasce como o filho primogênito de Deus. Aí parece complicado de entender, então vamos entender um pouquinho. Espera aí, irmão Gustavo, quer dizer que Cristo, antes de morrer, ele não era filho de Deus, não? Ele só tornou-se filho de Deus na ressurreição? Vamos entender isso aqui. Esse ponto é justamente o que Paulo fala em Romanos capítulo 1 também. Quer ver? Vamos ler lá? Romanos 1, versículo 4. Presta atenção. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado, falando de Cristo, né? E Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo. Foi designado, então ele não era. Vamos entender. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor foi designado Filho de Deus com poder na ressurreição. Então, quando ele ressuscita, é que ele torna-se Filho de Deus com poder. Ou seja, que nasce o Filho de Deus. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aí que ele nasce. Nascimento é a ressurreição. Aí, de novo, vem a pergunta. Pera aí, irmão Gustavo, você está dizendo então que Cristo, antes de morrer, ele não era Filho de Deus? Sim, ele era. Mas o que nós estamos falando aqui é a parte humana de Cristo. Vamos lá. Cristo tinha duas naturezas. Tinha a natureza divina, ele era Deus. E Cristo, como filho de Deus na natureza divina, ele sempre foi filho de Deus eternamente, de eternidade a eternidade. Nunca deixou de ser filho de Deus. Antes de todo o universo existir, Cristo já era filho de Deus, na sua divindade, como Deus. Tá? Isso nunca mudou. Nada mudou. A morte, a ressurreição não mudou a parte divina de Cristo. Ele era sempre filho de Deus.
Agora, a parte humana de Cristo, ou seja, quando Deus tornou-se um homem, quando Cristo nasceu do bebezinho lá de Maria, do Espírito Santo, tornou-se um homem, viveu como homem 33 anos e meio, essa parte humana de Cristo ainda não era filho de Deus ainda, antes da ressurreição. A parte divina era. Mas Cristo, como filho, na parte humana, como filho do homem, precisava passar pela morte e ressurreição. Quando ele passou pela morte, ele ressuscitou, no momento da ressurreição, que ele é designado, essa parte humana é designada filho de Deus. Entenderam, irmãos? Por isso que o Salmo 2 fala: Tu és meu filho, hoje eu te gerei quando o Senhor ressuscita. É o que Paulo está falando. Mas que parte ressuscitou? É a parte divina? Não, Deus não morre. Que parte que morreu? Foi a parte divina de Cristo? Cristo morreu como Deus? Não. A parte divina nunca passa por morte e ressurreição, porque isso não pode influenciar. Que foi crucificado na cruz não foi a parte divina de Cristo. Deus não pode ser crucificado nem morto. E nem ressuscitado. Deus é Deus. A parte humana de Cristo que passou pela cruz é a parte humana que passou pela morte e ressurreição, e na ressurreição foi designado o Filho de Deus. Então, na ressurreição que nasce o Filho de Deus na parte humana. Então, a ressurreição é o nascimento de Cristo como Filho de Deus na parte humana. E nesse momento o Senhor muda de título. O Evangelho de João, por exemplo, o que eu quero dizer com muda de título? O Evangelho de João mostra que antes de Cristo morrer, ele era chamado Filho unigênito de Deus, o único filho que Deus tinha. Unigênito é único, gerado. Quando o Senhor morre e ressuscita, aí depois que ele ressuscita, ele é chamado, a Bíblia chama Cristo de filho primogênito de Deus. Ou seja, ele é o primeiro filho de Deus. Agora tem muitos irmãos. Então, Cristo é designado filho primogênito na ressurreição. É a parte humana que está nascendo ali, nascendo como filho de Deus. Entenderam, irmãos? Tá? Isso é muito claro em Atos 3, Paulo fala isso. Claríssimo. E ele está citando o Salmo 2. Lá no Velho Testamento já tinha profetizado isso, lá no Salmo 2 já. Que o nascimento, a ressurreição do Senhor era o seu nascimento. E tu és o meu filho, hoje eu te gerei, quando ele ressuscitou. E é o mesmo princípio do filho varão. Quando o filho varão nasce, é o momento que ele está sendo ressuscitado para ser arrebatado até o trono. É a ressurreição. O nascimento é a ressurreição. Aí ele nasce é ressuscitado. Depois que é ressuscitado, o filho varão é arrebatado. Primeiro ressuscita, depois arrebata. Isso prova que o filho varão são vencedores mortos. Mas vamos continuar outro versículo para provar para os irmãos, para ficar mais claro. Só mostrei um só. Vou mostrar outros. Agora que rico isso aqui. Vamos lá para Atos 2. Estou terminando, tá, irmãos? Eu vou só explicar isso e eu termino essa mensagem. Atos 2. Acompanhe comigo. Isso aqui é importantíssimo. Atos 2, versículo 24. Por favor, irmãos. Essas coisas não são tão fáceis de explicar, por isso que eu quero que vocês deem muita atenção. Atos 2, versículo 24. Olha o que fala aqui, ó. Agora é Pedro falando. Lá em Atos 3 era Paulo. Agora é Pedro. Você vê que os dois apóstolos, Pedro e Paulo, que mais escreveram na palavra de Deus, no Novo Testamento, concordam a mesma coisa. É claro, isso é óbvio. O nascimento é a ressurreição. Vamos ver aqui em Atos 2, versículo 24. Olha o que Pedro está falando. Vamos ver o versículo 22 primeiro. Aí Pedro fala assim, naquela pregação de Pedro ali depois no dia do Pentecostes. Ele fala assim: varões israelitas, versículo 22, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Dois pontos. Aí vai falar de Jesus. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Varão é homem. Está falando da humanidade do Senhor. Homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Quem matou o quê? Foi a parte humana de Cristo, crucificando por mão de Nico. Morreu. Pedro está explicando certinho. Ele está explicando o nascimento do Senhor, o viver dele, os milagres que Deus usou através dele. Aí no versículo 22 fala dos milagres, o viver humano, o ministério do Senhor nessa terra, 3 anos e meio. É o versículo 22. No versículo 23, aí Pedro fala da morte do Senhor. Foi crucificado. Aí no versículo 24, ele vai falar da ressurreição. Aí continua. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela, tá? Agora, olha que rico isso aqui. Quando fala os grilhões da morte, que o Senhor fez seus grilhões da morte, olha que tremendo isso aqui. Deixa eu ler para vocês o que é grilhão no grego, nesse versículo aqui. Vou ler aqui para vocês aqui. Tanto que é tremendo isso. Atos 2:24. A palavra grilhão
Sabe o que é no grego? Eu vou ler aqui para vocês, ó. É Odin. Não dá para vocês verem, né? A câmera não permite. É ruim para vocês verem. Mas o grego é Odin. O que quer dizer? Para o grilhão, em grego é Odin. O que quer dizer Odin? Vou ler para vocês. Dor de nascimento. Dores de parto. Angústia intolerável com respeito às calamidades terríveis que precedem a vinda do Messias. Então, está falando das dores de parto. Dor de nascimento. Quando fala que o Senhor rompeu as grilhões da morte, é que o Senhor rompeu as dores do nascimento, que é a morte, aí ele ressuscitou. Entenderam? Os grilhões da morte, grilhões vou traduzir como da maneira correta no grego, ó, o qual, porém, Deus citou, rompendo as dores da morte, do nascimento da morte. O Senhor morre, durante a morte, o Senhor passa por as dores da morte, ele vence, a dor da morte é o parto. Quando ele vence, ele ressuscita. Ressuscitou, nasceu. Entenderam, irmão? Vou ler um texto para vocês melhores aqui, ó, tá? Vou ler um texto aqui que eu escrevi na nota, fica mais fácil explicar. As palavras grilhões aqui no grego é Odin, que significa dor de nascimento, dores de parto, indicando que pela morte o Senhor, como filho primogênito de Deus, estava sendo gerado pelo Pai, nas dores de parto, e ao ressuscitar o filho aconteceu o nascimento. Entenderam? Outra coisa rica, olha só. Aqui no versículo 32, pega o versículo 32 de Atos 32. Olha que fala 32. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunha. Quando Pedro está falando que a este Jesus Deus ressuscitou, está falando que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus. Isso está implícito que Jesus é a parte humana aqui. Porque eu vou ler para vocês, ó, deixa eu ler para vocês a nota, é melhor, ó. Aqui no versículo 32, Pedro diz que Deus ressuscitou Jesus. Mas se você ler lá em Atos 10, versículo 40 e 41, o mesmo Pedro diz a mesma coisa novamente, mas adicionou no versículo 41. Ele ressurgiu dentre os mortos. Vamos ler lá? Atos, capítulo 10. Acho tão rico essas coisas, mas porque a gente lê essas coisas e não percebe, passa muito rápido. Atos 10, versículo 40 e 41, olha que Pedro fala, o mesmo Pedro, ó, Atos 10, fala assim, a este Jesus, né? Versículo 40. Atos 10, 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Então aqui Pedro está falando claramente que quem ressuscitou o Senhor Jesus foi Deus. Certo? E lá em Atos 2, ele também fala que quem ressuscitou o Senhor Jesus foi Deus. Mas lá em Atos 10, lá no versículo 41, olha o que ele continua, ó. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Aí Pedro fala, então no versículo 40, ele fala que Deus ressuscitou a Cristo. No versículo 41, ele fala que o próprio Senhor Jesus ressuscitou a si próprio. O próprio Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ressurgiu quer dizer ressuscitou dentre os mortos. Então, peraí. Eu estou querendo confundir vocês, não. Eu quero que vocês entendam. Vamos com calma. Peraí. Então aí, Pedro, eu entendi. Quem ressuscitou quem? No versículo 40, você fala que Deus ressuscita Cristo. No versículo 41, você fala lá no final do 41 que o próprio Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que ele ressuscitou a si próprio. Então, peraí, não entendi. Contradição. Não é contradição. Vou explicar para vocês. Agora vou ler o versículo. Ó. Presta atenção agora. Vou ler a nota aqui. Em relação ao Senhor como um homem, o Novo Testamento nos diz que Deus o ressuscitou da morte. Quando fala que Deus ressuscita Cristo da morte, está se referindo a Cristo como um homem. Por exemplo, lê lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. 8, 11. Ó, vou ler para vocês. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que espírito daquele? Espírito de Deus. Quem ressuscita a Cristo dentre as mortes foi Deus. Quando fala isso, está se referindo a Cristo como homem. Quando Deus ressuscitou a Cristo, é Cristo como homem.
Agora, vou continuar lendo a nota, ó. É, agora, quando fala que, considerando Cristo, ele, na parte divina, ele, Cristo como Deus, o Novo Testamento nos diz que ele mesmo, o Senhor Jesus, ressuscitou dentro da morte. 1 Tessalonicenses 4:14. Lê lá para você ver. Tessalonicenses 4:14, ó. Vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4:14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o versículo de 1 Tessalonicenses 4:14 fala que o próprio Senhor Jesus ressuscitou sozinho. Então, ou seja, isso mostra a dupla condição do Senhor, humana e divina. Onde eu quero chegar com isso? Volta lá para Atos, acho que eu achei isso muito rico. Atos capítulo 3. Só para terminar. Então, resumindo, quando a Bíblia fala que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, está se referindo a Cristo na parte humana. A parte humana, Deus tinha que fazer isso. Quando a Bíblia, no Testamento, fala que o próprio Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, sozinho, isso mostra que o próprio Senhor Jesus, ele é Deus e ele ressuscita, entendeu? Dentre os mortos da sua parte divina. Ou seja, ele mostra a parte divina dele. Ele mostra, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o próprio Deus. Aqui em Atos capítulo 2, Pedro fala, no versículo 32, que a este Jesus, Atos 2:32, a este Jesus, Deus ressuscitou. Ou seja, está se referindo, quando Pedro está na sua pregação ali no Pentecostes, está se referindo sempre a Cristo na sua parte humana. E é por isso que ele falou no versículo 24, ele fala assim, a qual, porém, Deus citou rompendo as dores de parte da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Como você está entendendo? Eu não sei se eu compliquei os irmãos. O que eu quero explicar é o seguinte, resumindo, onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Porque talvez eu dê uma volta muito grande. O que eu quero mostrar com Atos 2 aqui é quando Pedro prega e Pedro fala que o Senhor Jesus venceu as dores de parto, da morte e ressuscitou, quer dizer que ele nasceu. Ele está se referindo, a pregação de Pedro o tempo todo está se referindo a Cristo na sua parte humana. Que ele veio, teve um viver humano. Lá no versículo 22, ó. O Senhor veio, é um varão, é um homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres. Aí, no versículo 23, ele fala que o Senhor pegou, foi para a cruz e morreu. Que Deus, o fato de que o Senhor ter morrido na cruz foi algo determinado por Deus, através de mãos de pessoas iníquas. Aí, no 24, ele fala: esse mesmo Cristo, o homem que teve um viver, que foi crucificado, Deus ressuscitou ele, a qual, porém, Deus ressuscitou, ou seja, falando da parte humana o tempo todo, a qual Deus citou, quando fala Deus citou, ele é homem, rompendo as dores de parto da morte. Então, irmãos, baseado aqui em Atos 2, está claríssimo, duas testemunhas na Bíblia, baseado em Atos 13, que agora Atos 2 foi Pedro, Atos 13 foi Paulo. E Atos 13, Paulo fala muito claramente que quando o Senhor Jesus ressuscitou, é o que fala o Salmo 2, que ele nasceu, é que nós falamos lá em Apocalipse capítulo 12 que o nascimento do filho varão é a sua ressurreição. Entenderam, irmãos? Então, voltando para Apocalipse 12, versículo 5, eu falo assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, e quando fala nasceu-lhe, pois, isso quer dizer que ele ressuscitou. O filho varão foi ressuscitado. Olha, se eu citar, quer dizer que tinha morrido antes. Então, se tinha morrido antes, esse filho varão é os vencedores que estavam mortos, nasceu, foi ressuscitado, e depois de ressuscitado, ele foi arrebatado ao trono de Deus. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Nasceu por um filho varão que há de reger todas as nações com sete ferros. Ou seja, eles vão reger esses vencedores mortos, eles vão ser os vencedores que vão fazer aquilo, que vão reger as nações durante o milênio. Tá? Quando fala reger, inclusive, no original grego é pastorear, tá? Vão pastorear todas as nações, mas vão pastorear as nações? Vão. Mas não é um pastorear assim, tranquilo, tá? Porque eu já vi irmãos falando, deixa eu explicar melhor. Porque o versículo fala assim: nasceram por um varão que há de reger, todas as nações com sete ferros. A palavra reger no grego realmente é pastorear, não é reger, é pastorear. Então seria assim, o versículo: que há de pastorear todas as nações com sete ferros. Aí quando os irmãos falam isso, vão fazer, tá vendo? O varão vai pastorear, não vai governar com força. Não.
Vai pastorear? Vai, mas vai ter sete ferros, irmão, tá? As nações durante o reino milenar vão ser pastoreadas pelos vencedores? Vão, mas não é uma maneira espontânea como é hoje, não. Vai ter sete de ferro, tá? Vai ter muito sete de ferro, tá bom? Aí vou terminar o versículo. E o seu filho, que nasceu, que ressuscitou, o filho da mulher que havia ressuscitado, nascido e ressuscitado, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então tem dois estágios aqui. Nasce, quer dizer, ressuscitou. Primeiro estágio, nascer é igual à ressurreição. Ponto. Aí depois ressuscita é o segundo estágio. E foi arrebatado. Puf! Foi arrebatado até o trono de Deus. Tá? Vou parar aqui. Na semana que vem, irmão, eu continuo no versículo 5 em diante. Aí eu vou explicar melhor no final desse versículo. Seu filho vai para até Deus, até seu trono. Isso aqui é muito rico, tá bom? Semana que vem eu continuo. Jesus sai.